Caixa Seguridade ou BB Seguridade? Qual é a melhor empresa para uma carteira previdenciária? E é isso que a gente vai falar aqui hoje, apontando algumas semelhanças e diferenças dessas duas grandes pagadoras de dividendos que atuam no setor de seguros, sendo uma subsidiária da Caixa Econômica Federal e outra do Banco do Brasil. E já vamos começar lá falando sobre a estrutura societária das duas. E aí na tela vocês estão vendo a estrutura societária simplificada tanto da Caixa Seguridade quanto da BB Seguridade. E conforme vocês estão vendo aí, 82,75% das ações estão com a Caixa Econômica Federal, da Caixa Seguridade, né? Enquanto apenas 17,25% das ações da Caixa Seguridade estão em circulação no mercado, e já da BB Seguridade, 66,25% das ações estão com o Banco do Brasil, enquanto apenas 33,75% estão em circulação. E aí no gráfico vocês estão vendo um comparativo entre a BB Seguridade, a Caixa Seguridade e o Ibovespa, desde abril de 2021, que foi quando a Caixa Seguridade abriu seu capital na Bolsa de Valores. Desde lá, o BB Seguridade mesmo aumentou a cotação em mais de 60%, enquanto a Caixa Seguridade aqui oscilou demais e recentemente veio também aumentar sua cotação em mais de 30% no ano de 2023. E enquanto isso, o Ibovespa, que é aquele bolsão de ações da Bolsa de Valores brasileira, simplesmente andou de lado todo esse tempo, até mesmo diminuindo em 4,70%, conforme vocês podem ver aqui nesse canto, ó. Ou seja, essas duas seguradoras tiveram um retorno aos seus acionistas muito maior do que o Ibovespa em geral nesses últimos 2 anos, um pouco mais de 2 anos, né? Se vocês forem verificar. Ou seja, indicando que sim, foram boas escolhas para quem comprou, principalmente nesses fundos aqui, né? Dessas ações. Provavelmente está muito feliz com o retorno que elas têm dado. Aqui vocês podem ver um comparativo de alguns dados mais fundamentalistas da Caixa Seguridade e BB Seguridade, principalmente o preço sobre o lucro e o preço sobre o valor patrimonial. O da Caixa Seguridade está em 2,77, enquanto o da BB Seguridade está em 6,92. E já o PL, que é o preço sobre o lucro da Caixa Seguridade, está em 9,72 e o da BB Seguridade está em 8,62. Acontece que as duas empresas elas utilizam a estrutura já existente de seus bancos, podendo oferecer seu serviço com uma estrutura já existente. Inclusive a Caixa Seguridade vai poder usar a marca Caixa até o ano de 2050, o que facilita aí angariar clientes. E dessa forma, por exemplo, aqui vocês podem ver que o P sobre VP da BB Seguridade está bem esticada, mas é porque ela trabalha realmente enxuta, já utilizando uma estrutura já existente. Mas de qualquer forma, está aqui perdendo, por exemplo, para a Caixa Seguridade, que tem um P sobre VP menor, né? E se vocês verificarem aqui, é bem interessante isso, porque, por exemplo, o valor de mercado da Caixa Seguridade é de 32 bilhões, enquanto o da BB Seguridade é de 61 bilhões. E a gente pode ver aí, nos 2 anos de capital aberto aí na Bolsa de Valores, que a Caixa Seguridade deu um retorno aos seus acionistas real acima da inflação de mais de 30%, enquanto a BB Seguridade deu um retorno real acima da inflação também de mais de 50%, sendo um retorno muito bom nesses últimos 2 anos, por exemplo, tá? E já nos dividendos, vocês podem ver que as duas aqui são muito similares, pagando um dividendo, tanto a Caixa Seguridade quanto a BB Seguridade de forma semestral. As duas têm pagado aí de forma semestral aos seus acionistas, e existe uma possibilidade da Caixa Seguridade passar a pagar no próximo ano, ou quem sabe no futuro não tão próximo assim, de forma trimestral, não mudando muita coisa, só a forma de pagamento, porque isso não influencia, por exemplo, nos lucros da empresa, na quantidade que vai ser distribuída, mas sim na frequência. Acaba que a Caixa Seguridade pode se tornar mais atrativa nesse sentido, dos dividendos sendo pagos de forma mais constante ao longo do próximo ano aí de 2024. E aqui eu coloquei um comparativo entre o payout tanto da Caixa Seguridade quanto da BB Seguridade. A BB Seguridade, que tem já um histórico mais longo aqui no Investidor 10, por ter aberto seu capital há mais de 10 anos, a gente pode ver que ela tem distribuído mais de 80% dos seus lucros para os seus acionistas, enquanto a Caixa Seguridade, que não tem um histórico pelo menos aberto aqui tão longo assim, parece que tem distribuído menos, mas na verdade não. No período anterior à abertura também do seu capital, vocês podem verificar isso no site da própria Caixa Seguridade, ela tem distribuído também o seu lucro acima dos 50%, porque afinal de contas o Banco Caixa Econômica Federal também quer receber o retorno dos
seu investimento, o retorno da sua sociedade, assim como o Banco do Brasil. E ambas distribuem muito mais do que o mínimo legal de 25%, com o acionista podendo esperar sim ver o lucro ser distribuído aí em uma monta superior a 50%, não com o mínimo legal que elas se comprometem nos seus regimentos, nos seus estatutos. E na divulgação de resultados, tanto da BB Seguridade quanto da Caixa Seguridade, a gente pode ver aqui que houve um aumento no lucro em relação ao primeiro semestre do ano passado de 34% da Caixa Seguridade, um aumento de 34%, enquanto na BB Seguridade também teve um aumento de 37% aqui no lucro em relação ao mesmo semestre do ano passado. Ou seja, ambas têm tido resultados positivos aí no ano de 2023, com o crescimento do seu lucro e também com a distribuição desse lucro para os acionistas, para as pessoas que investem nessas empresas em forma de JCP e dividendos. Mas aí fica aquela dúvida ainda, né? Qual é a melhor? Se vocês forem verificar algumas notícias aí que circularam nos últimos meses, tem gente apontando como a Caixa Seguridade sendo a rainha dos dividendos, enquanto tem gente que está apontando também, desses analistas financeiros, que a Caixa Seguridade não seria a mais interessante para dividendos, mas sim a BB Seguridade. Aí fica aquela dúvida, qual é a melhor ação? Lembrando que aqui não há recomendação nem de compra nem de venda, eu vou dar a minha opinião do que eu tenho feito com a minha carteira pessoal. Conforme vocês podem ver aí na tela, eu tenho algumas ações da Caixa Seguridade que eu comprei a um preço médio de R$10,50. Como eu fui comprando ao longo dos meses, eu comprei tanto a menos dos R$9 quanto acima dos R$10 e acabou que o meu preço médio ficou esse de R$10,50 e tenho aportado nela todos os meses praticamente, apesar de também enxergar a BB Seguridade como uma ação que tem tido um retorno aos seus acionistas muito bom e tem estado a um preço atrativo nesse momento. Mas aí fica a seu critério. Eu pelo menos vi a Caixa Seguridade como uma oportunidade por esse preço aí de R$10 e alguns centavos e com uma perspectiva de crescimento dos dividendos ao longo dos próximos anos aí, podendo usar a marca Caixa até 2050 com um enorme balcão aí pelo país, espalhado pelo país, para oferecer os seus produtos, né, angariar clientes e dar um retorno para quem tem investido nela para médio e longo prazo, que é o meu caso aí, que nem eu mostro para vocês minha carteira todos os meses. E quem sabe eu não compre aí a empresa controlada pelo Banco do Brasil, que é a Caixa Seguridade. E vai depender aí realmente do que você pretende ter na sua carteira. Eu particularmente, conforme mostrei para vocês aí, tenho comprado da Caixa Seguridade. E eu mostrei aí os detalhes de cada uma das duas empresas, tanto da Caixa Seguridade quanto da BB Seguridade, ambas ótimas pagadoras de dividendos, que na minha visão são empresas boas para integrar uma carteira previdenciária. Lembrando que não é recomendação nem de compra nem de venda. E se você gostou das informações que eu deixei nesse vídeo aí, deixa seu like, já se inscreve aí para acompanhar o canal nos vídeos semanais de aportes e também sobre informações importantes de cada uma dessas empresas aí, e deixa a sua sugestão de vídeo aí embaixo, que eu quero saber o que você tem aportado aí, o que você tem comprado. Tem interesse em alguma dessas empresas aí? Conta pra mim. E muito obrigado por ter ficado até aí. Valeu, falou!